Paz do Senhor para todos. Saudar em especial a mesa diretora, a nossa comissão e, particularmente, ao pastor Manuel Ferreira Melo, representante maior da nossa liderança, pastor Samuel Ferreira, que me deu a honra de poder ocupar essa tribuna hoje, nessa tarde, para trazer uma reflexão bíblica para esse direto plenário. Quero pedir a vocês que abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Dias, quem eu tive muito tempo de prazer de interagir e trabalhar junto, e já faz mais de 15 anos que estamos aqui em São Paulo, militando legitimamente. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Por favor, falem comigo uma parte que eu julgo especial desse texto, que diz assim: para salvar os pecadores. Digo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sente-se, por favor, meu irmão. Se possível, mantenha essa tese. Nesse texto, para o Américo perguntou do senhor, o senhor está aí. Antes de iniciar a minha fala, De novo, hein? eu quero apresentar o tema que abordaremos. Se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Preocupe-se com os teus próprios pecados, porque Deus não vai te perguntar pelos pecados dos outros. Lembra comigo as duas frases? Se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Preocupe-se com os teus próprios pecados, porque Deus não vai te perguntar pelos pecados dos outros. Meus irmãos, o pior pecado é a perda da consciência de pecado. O pecado, ele brilha, ele cega, ele entorpece. Ele é como um narcótico, vai tornando a consciência insensível até cauterizá-la de vez. E Paulo abordou o tema da consciência cauterizada, morta, insensível, quando ele escreveu aos seus dois filhos na fé, a Timóteo e depois a Tito. O maior pecado é a perda da consciência de pecado. E a gente perde a consciência de pecado quando nós relativizamos o pecado.
quando nós banalizamos o pecado, quando nós não levamos a sério o pecado, é uma nódoa. Infelizmente eu não trouxe hoje, esqueci. O pecado agride a santidade de Deus, causa uma ruptura na nossa psique, nos nossos sentimentos, nos afasta do Todo-Poderoso. Presta um pouquinho aí, querido, sua caneta. O pecado Só um segundo só. O pecado Já tem uma mensagem. O pecado ele destrói famílias, a dignidade, acaba de mantê-la como um Obrigado. mistério, desativa o amor dos dons. O pecado ele precisa ser enfrentado, subjugado. Paulo queria muito cair no ridículo, tanto é que ele diz que eu reduzo o meu corpo à servidão. Eu combato não desferindo golpes no ar. E eu faço isso, eu me debruço sobre este tema, sobre esta luta, para que pregando aos outros eu não venha de algum modo ser reprovado. E nada reprova tanto a atuação de um ministro, de um crente, do que o pecado. E Paulo, ele diz, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para um pecador tão grande como eu, Deus enviou um Salvador tão grande quanto Jesus. Oi? Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Isso é graça. Aleluia. Amor imerecido. Isso é graça. Aleluia, Deus. E Paulo exalta a graça. Ele versa sobre a graça. Ele ensina sobre a graça. Ele escreve sobre a graça. Ele prega sobre a graça. E quando se debatia com o espinho na carne, mesmo que orado 3 vezes ao Senhor para que Deus afastasse dele, arrancasse dele o espinho, eliminando de uma vez por toda aquele desconforto, aquele incômodo, ele descobriu que Deus não tira espinho, Deus põe. Senão a gente se perde e Deus nos perde. Ele não quer nos perder. Então cada um de nós traz um espinho que nos dá a consciência do quanto dependemos de Deus. Quando nós estamos da verdade, eu estava falando sobre a palavra graça. Os irmãos têm uma ideia do que significa graça em particular? O bispo deu 20 minutos para falar. Essa é uma manifestação da graça. Aleluia. Se você não tem consciência de pecado, o pecado vai se tornar crasso, vai aprisioná-lo, dominá-lo, escravizá-lo. A Bíblia diz que é onde apontou o Pecado. não está complicando isso aí. Supera. Dizendo que eu estou cheio de pecado. Fala demais. Né? Mas Só que isso vai ser 18 minutos. está dando a graça. Isso que você achou graça diante do Deus. Não merece. O pecado é tão sutil, maligno, entorpecedor, que ele começa com uma simples teia de aranha e termina com uma camisa de força. Com o pecado não se brinca, com o pecado a gente não dá trégua, porque o pecado escracha, humilha, avilta, nodoa, macula, arrepia.
tremenda desgraça para a vida da gente. E a gente olhar para um homem da envergadura de Paulo, com o currículo de Paulo, com a experiência de Paulo, com uma liderança multifacetada, porque você pode chamá-lo de apóstolo, de missionário, de pastor, porque ele foi tudo isso e muito mais. Um homem tarimbado, experiente, que teve o privilégio, a prerrogativa de conhecer o céu pelo lado de dentro em vida, ouvindo palavras inefáveis que ao homem não era lícito falar. Aí ele diz, quando escreve sobre ele na fé de Timóteo, que ele é o principal pecador. Isso parece um contrassenso, mas não é, porque os homens mais santos são os que mais têm consciência de pecado. Os homens que mais se aproximam de Deus são os que melhor se deparam com as suas sujidades, com a sua interioridade, com as suas sombras. Quando Paulo escreve, eu sou o principal pecador, eu fico refletindo como essas palavras, elas assustam os coaches, os psicólogos não cristãos. Eles diriam hoje para Paulo, Paulo, não diga isso, eu sou o principal pecador. Isso não fica bem da tua reputação. Não estrague a sua autoestima. Não fale isso de você, eu sou o principal pecador. Em vez disso, diga, Paulo, ouça-me, Paulo, diga, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou o merecedor, eu sou vitorioso. Paulo responderia, menos, eu sei de onde vim. É Deus! A minha maior luta, Aleluia. eu luto. E a maior luta de Paulo era ele nunca voltar a ser salvo. Nunca se acha demais, porque tudo que é demais sobra. Tudo que sobra vira resto. Todo o resto vai para o lixo. E Paulo tem consciência de que ele veio do lixo. Que Deus foi lá e o resgatou, mesmo ele não merecendo. Martinho Lutero, ele tem algumas frases que são objetos de minha reflexão. Não tem outro nome senão o de pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. É uma luta diária, irmãos. Contra o pecado não existe vacina. É uma luta contínua. É lutar hoje, lutar amanhã e lutar sempre até que chegue o nosso dia de deixarmos esse habitat para vivermos eternamente com Deus. Aleluia. E a gente ganha a consciência de pecado lendo a Bíblia, se voltando para as Escrituras, porque ela é o nosso espelho. Ela aponta o quão ridículo nós somos, o quão está mal o nosso coração. Lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Como se purificará o mancebo no seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Aleluia. O problema é que usamos a Bíblia para analisar os outros e não a nós mesmos.
um psiquiatra neo-freudiano, ele diz: aquele que olha para fora sonha, vive de quimeras e fantasias. Aquele que olha para dentro desperta, acorda. Mas para olhar para dentro, a gente precisa de duas coisas: coragem e humildade. O homem reprova no outro aquilo que existe dentro dele. O homem condena no outro aquilo que ele muitas vezes pratica. Por isso que é difícil olharmos para dentro. Porque incomoda muito a gente ter que olhar para as nossas próprias sujidades. A mais longa de todas as viagens não é para Saturno, Plutão, Mercúrio, Júpiter. A mais longa de todas as viagens não é para o continente africano europeu. A mais longa de todas as viagens é para dentro de si mesmo. E o Espírito Santo, é a sua palavra, agente de transformação e mudança, nos convida a fazermos essa viagem para dentro de nós mesmos. Escrevendo sobre algo que aprendeu com Sócrates, Platão disse que é compreensível que a criança tenha medo do escuro, mas a real tragédia da vida é que o adulto tem medo da luz. A luz assusta mais. A luz mostra as nossas brechas, trincas, nossas sombras. E por falar em sombra, as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar suas sombras. Mark Twain, um comediante americano, ele diz: somos todos como a lua. Temos um lado escuro que não queremos que ninguém veja. Às vezes a gente parte do negacionismo, negando que existem coisas que Deus desagrada dentro de nós. Somos céleres em avistarmos e apontarmos as sombras alheias e nos recusamos a admitir as nossas próprias sombras. Mas faz parte da mudança, da transformação, da cura, a admissão. Admitir que existem sombras em nós. E eu quero fazer uma confissão pública. Alex Cardoso traz muitas sombras. E eu desejo muito que essas sombras se dissipem. Porque tudo que desejo é contato, é conectividade com o Todo-Poderoso, com Jesus, a luz do mundo. Aleluia. Eu me atrevo a tanto, porque Paulo, o apóstolo da graça, depois de Jesus, o que mais se destacou em termos de liderança, ele diz: eu sou o principal pecador. Glória! Se Paulo diz isto, eu não diria menos. Um jornalista carioca, nascido em 1926, morto em 2012, Milô Fernandes. Ele diz que eu sofro de mitofobia, eu tenho medo de mim mesmo, mas eu me enfrento todo dia. E todo dia, quando eu olho a Bíblia, eu percebo mais um erro em mim. Todos os dias que eu leio a Bíblia, é como se eu estivesse diante de um espelho. E em vez de terceirizar a culpa ou apontar os erros dos outros, eu sou instado a olhar para as minhas pupilas e perceber que diante do espelho eu só vejo um culpado, eu mesmo. É diante do espelho que nós ficamos cara a cara com a pessoa responsável pelos nossos sucessos e fracassos. É impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem um mecanismo de fuga. E quando a gente fica de frente conosco mesmo,
tete a tete, mano a mano. A gente quer fugir da realidade. A gente quer mascarar o que estamos vendo. A gente quer partir para o negacionismo. E a gente apela para o mecanismo de fuga, para atenuar a culpa, para poder amainar o incômodo, o desconforto. Mas esse desconforto, essa culpa não é inapropriada. É para você, através desse conflito, continuar viajando para dentro de si mesmo, para o porão escuro da sua alma e dizer: Senhor, eu preciso ser tratado. Eu preciso ser o melhor pastor. Eu preciso ser o melhor marido. Eu preciso ser o melhor cidadão. Eu preciso ser o melhor servo. Eu preciso melhorar. Aleluia. Glória a Deus. E sem autoconhecimento, sem não nos conhecermos, a transformação vai estar distante. Distante. A igreja que não prega a verdade para não perder pessoas, perde Cristo. Corra de igrejas onde você fica confortável em seus pecados. Estar em paz com o seu pecado é estar em guerra com Deus. O verdadeiro evangelho é aquele que chama ao arrependimento. Não é esse que oferece prosperidade, bens materiais, carros, dinheiro, status. Tudo isso é muito bom e Deus dá. Mas Ele é a razão de todas as razões de nossa vida. Aleluia. Deus enriquece, Deus prospera, e eu não tenho dúvida quanto a isso. Glória a Deus. Aleluia. Esperado por tesouros nesta casa. Mas eu procuro o evangelho que rasga. Precisamos de pecadores que pregam que o inferno ainda é quente, que o céu é real, que o pecado ainda é Aleluia. e que a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Melhor apoio e conselho que alguém que errou pode receber é: arrependa-te, 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 arrependa-te. Aleluia, Jesus. Mensagem que o tempo todo joga a igreja para cima precisa muitas vezes ser revista e revisada. Há momentos em que a mensagem tem que jogar o povo no chão, com o rosto no pó e nas cinzas. Há um coração contrito e quebrantado. Deus não desprezará. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Assim Jesus. Aleluia, Jesus. É, Jesus. Glória a glória. Glória a Deus. Essa aí vai falar memória.
muito lembrado desse. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra dentro ao teu andar.
Obrigado, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Te adoramos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aleluia.